A ideia hoje é falar sobre 10 temas, 10 assuntos. A gente vai tentar ser bem sucinto, mas a gente quer falar sobre 10 coisas que você precisa saber após descobrir ou suspeitar que seu filho ou sua filha é autista. Isso, de repente, pode mudar a sua perspectiva sobre o autismo e também mudar o que você precisa fazer, onde você vai gastar sua energia, gastar seu dinheiro, gastar seu tempo, para que de repente possa levar seu filho de uma condição X para uma condição melhor. Isso é baseado na experiência, em evidências e em tudo aquilo que a gente tem vivenciado esses anos. Então vale a pena você de repente assistir e de repente questionar, se auto-questionar e promover uma mudança de pensamento. Mudar, a gente pode mudar a qualquer momento. E eu estou te convidando a mudar nesse momento. Vamos lá? Olá, gente, muito obrigado por você estar aqui. Eu sou Alexandre Soledade e esse é o canal Meu Mundo Autista. Eu prefiro falar o contrário, esse é o Meu Mundo Autista e esse é o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você estar sempre por aqui. E aquele que não nos segue, que não compartilha, vale a pena a gente levar até você talvez uma mudança de perspectiva sobre o autismo. E aí você, talvez aqui você não vai ouvir muito bem o que você gostaria de ouvir, porque em algumas fases da conduta ou do luto sobre o diagnóstico do autismo, a gente não está preparado para aceitar tudo. Mas pelo menos reserva, segura, guarda esse canal, vai lá, ativa essa notificação, que em um determinado momento você vai voltar aqui para poder tentar aprender um pouco mais sobre a perspectiva do autismo. Então, a gente vai começar a falar sobre 10 coisas que de repente você precisa saber. E esse vídeo ou podcast precisa chegar a algumas pessoas que você conhece, talvez até mesmo dentro da sua própria casa. Então, vamos lá. Primeiro, o autismo não é doença. Então, qualquer um que traga essa informação para ti ou te faça acreditar que isso é uma verdade, não é uma verdade. É um transtorno do neurodesenvolvimento. É assim que ele é classificado pelo DSM-5. Então, como transtorno, diz que alguma coisa aconteceu dentro do desenvolvimento neurobiológico dessa pessoa. Então, ela é igual a qualquer pessoa. A pessoa autista é igual a qualquer pessoa, então, portanto, não é uma doença. Existe uma reação ou uma resposta diferenciada ao ambiente, principalmente quando envolve questões sociais. Então fica bem claro, primeira coisa, não é uma doença. Então aproveita aqui logo e já coloca a segunda coisa. Nem tudo que acontece com seu filho ou sua filha é por conta ou culpa do autismo. Seu filho vai fazer birra, vai sim, isso não é culpa do autismo. Seu filho de repente vai negociar, vai te chantagear, fazer chantagem emocional para ter as coisas. Isso não é culpa do autismo. Lembra, o autista cresce de forma igual a todo mundo. Então, tudo aquilo que você vê numa criança nomotípica, possivelmente você vai ver também numa criança autista, num jovem, no adulto autista. Ah, o autista não mente. Mente sim, mente, porque isso é um traço, infelizmente, de inteligência mentir. Porque em pessoas inteligentes, nesses casos, percebem que a gente vão se dar mal e fazem uma mentira. Mas pessoas inteligentes percebem que aquilo não vai dar em nada, é uma mentira e precisa falar a verdade, né? Então isso está dentro do campo da normalidade. Essa situação de trazer para o autismo culpa do que acontece, meu filho é assim, não, não é porque ele é autista. Existem outras condições que vêm associadas ao autismo, aí entram as comorbidades, que são muito mais culpadas do que acontece, do que necessariamente o autismo. 3. Gente, terceira coisa que você precisa saber é que na rede pública o autismo ele é tratável, tá? Ele é tratável no sentido não é levar a cura. Terapias, terapeutas, a tudo você vai encontrar na rede pública, só que é escasso. Porque você imagina, gente, 77% da população brasileira não tem plano de saúde. Elas são atendidas pelo SUS. Então você imagina 77% da população brasileira precisar de um determinado serviço e aí vai para a rede pública. E a rede privada, por consequência, é muito bem amparada, tem vários profissionais gabaritados, só que é caro.
muito caro. Tratamento relacionados ao autismo, porque envolve, além de horas e horas de trabalhos terapêuticos, e aí vai de 30 a 40 horas, depende do que o seu profissional indicar, mas os profissionais também, a hora de trabalho dos profissionais é caro. A gente consegue perceber como isso mudou de um tempo para cá. Profissionais que cobravam, sei lá, R$ 300, R$ 250 a consulta, estão cobrando 500, R$ 750. Por quê? Porque a procura fez com que esses profissionais valorizassem seu serviço. Não estou aqui questionando se você merece ou não receber esse valor. Só que você cobrando R$ 750, no mínimo você tinha que dar uma atenção luxuosa para essa pessoa que te procurou e está te esperando há quase 6 meses para seu atendimento. Então, quando você coloca um valor pelo seu serviço, a gente espera que seja também um trabalho de profunda qualidade e respeito. Isso eu posso questionar assim. 4. Gente, nessa hora que você descobre o autismo, você vai perceber que vão te vender de tudo. Tudo, de tratamento a cursos. Nossa, existe esse curso aqui que tem evidências científicas, existe esse tratamento que tem evidências científicas. Lembra, tá, gente? Evidências, a gente acha que pode ser. Tudo leva a crer que sim. Provas é diferente, tá? Então é muito importante quando esse povo começa a vender um monte de coisa. Ah, é material pedagógico para autista, é mordedor para autista, tudo é para autista. Presta atenção no item 2. Nem tudo é culpa do autismo, tá, gente? Então existem outras situações que nós já falamos aqui no canal que tem muito mais influência sobre esses comportamentos. E isso é importante, sabe por quê? Porque se a gente descobrisse, se a gente aceitasse que nem tudo é culpa do autismo, os médicos parariam de dar o laudo prévio de autismo e dariam dos atrasos envolvidos. E aí, com o atraso, a criança já poderia começar a fazer a terapia e não ficar esperando 3 anos para um diagnóstico de autismo e talvez nem ser o autismo. 5. A escola não sabe absolutamente nada. A grande maioria das escolas não sabe absolutamente nada sobre o autismo. Não sabe como relacionar com a pessoa autista, não sabe nem o que é o autismo. Inclusive, quando você fala sobre o autismo numa escola, já começa a tremedeira de todo mundo lá dentro. Desde a diretoria, coordenação pedagógica, professores, todo mundo. Ninguém sabe. Por quê? Porque tem um estereótipo envolvido sobre o autismo. Muita gente já acredita que a pessoa autista vai dar trabalho. Mas, olha, nós está vindo um autista. Pois é, gente, você não sabe nada daquela pessoa ainda e você já está criando uma ideia que essa pessoa vai dar trabalho. Eu vou ter que trabalhar dobrado, vou ter que fazer mais prova diferenciada. Nossa, como é que vai ser minha vida? Nossa, o professor sofre por antecipação. Sabe por quê? Porque as secretarias de educação não preparam, de fato, para receber o neurodivergente. Aí, quando eu falo do neurodivergente, estou falando do TDAH, do disléxico e outras condições. Então, todas as vezes que sai do padrão da normalidade, nossa, a escola fica o tempo todo pregando que a gente precisa ter um pensamento diferente, que a cabeça tem que ser aberta, mas na hora que chega a pessoa diferente, a escola não consegue dar a resposta. Porque muitos fatores que nós, inclusive, já conversamos aqui. 6. Muitos profissionais, aí vale a pena você fazer uma pausa depois, tá? Muitos profissionais não entendiam absolutamente nada sobre autismo. Gente, é incrível. Recentemente eu até contei uma história de um profissional que eu fui atender. Meu filho estava com uma situação de garganta inflamada e o médico falou assim: seu filho é autista? Sim, meu filho é autista. Qual que é o super talento que ele tem? Porque todo autista tem super talento. Qual que é o super talento do seu filho? O super talento do meu filho é porque ele é lindo, meu filho. Então, quer dizer, a gente acaba tendo a ser irônico com as coisas, porque e nem brigue com o médico, tá, gente? O autismo é visto na faculdade de medicina em uma aula. Durante 6 anos ele é visto em uma aula. Tem profissionais realmente que não sabem absolutamente nada sobre o autismo e ainda querem fazer palestras sobre o autismo. 7. O preconceito, gente, e a ignorância das pessoas vai impedir que seu filho tenha acesso aos direitos. Talvez nem seja por falta de leis, que leis tem bastante, mas a ignorância das pessoas, presas de repente a conceitos antigos, é o que mais vai dar dor de cabeça, principalmente nos ambientes de trabalho e nas universidades. Professores que de repente, não acho que você é autista, tem direito. Eu não vou fazer outra prova. Você chegou à universidade, você não precisa de suporte. Essa modinha agora de não precisa de suporte nível 1 é uma das tretas que a gente fala, e eu vou colocar aqui como 8, que o autismo no nível de suporte 1 não precisa. A gente precisa sim, e quem delimita, quem determina o meu grau de suporte é a pessoa, e não o profissional.
quando você observa e você de repente julga que uma pessoa não precisa, aí eu falo dos profissionais de saúde, os profissionais de educação e todos aqueles que fazem um estereótipo muito errado da pessoa autista. Se ela tem direito, você nem conhece, você não sabe a história de vida dessa pessoa, como é que você diz que essa pessoa não precisa de suporte? Porque simplesmente eu acredito assim. E não está baseado em evidências, igual alguns profissionais andam falando, é baseado em evidências, as pessoas de nível 1 não precisam de suporte. Mentira, tá? Quem decide é a pessoa, tá? Isso inclusive está nas leis de diretrizes e base de educação, está na lei de inclusão, a pessoa precisa. Se ela precisa, ela tem direito, não é você, profissional, seja da saúde ou da educação, que decide isso. 9. Duvide, gente, de qualquer perfil profissional que tem aí. Esses midiátricos também, tá? Todos, inclusive a gente. Duvide de todos aqueles que só falam o que você quer ouvir. Tá, gente? Profissionais ou palestras, você chega lá, nossa, era isso que eu queria ouvir, tá? Não é sobre o autismo, ele tá fazendo amorização. Tá, de repente, mostrando no seu coração que você precisa mudar, que você está sofrendo. Nossa, que maravilha, todo mundo quer ouvir, né, com a palavra positiva, que nos faz de repente sentir melhor. Mas em que isso levou a melhorar a sua condição ou a sua condução com a condição autista do seu filho? Ah, mas agora aquela profissional falou no meu coração. Ah, a gente falou no seu coração, procura um cardiologista. A gente precisa falar sobre o autismo. E quando fala sobre o autismo, nem tudo o que vão falar vai nos agradar. A gente tem que estar preparado e ter maturidade para de repente perceber que muitas vezes o problema não é a pessoa autista, somos nós. Então eu aproveito nesse 10, a grande parte dos problemas relacionados ao autismo começa em mim. Essa é uma verdade dura que você vai precisar aceitar. Então, começa em mim. Então, eu que não aceito, eu não aceito que ninguém fale, tudo que acontece na escola, estão perseguindo o meu filho, tudo que a professora, a coordenadora pedagógica me chamou perguntando como é que pode me ajudar meu filho, eu já vou com 7 pedras querendo agredir a pessoa. Ah, meu filho chegou em casa com uma mordida. Gente, se você soubesse a quantidade de criança que volta para casa com uma mordida nos primeiros anos escolares, isso é uma reação entre crianças, não é porque seu filho é autista. Então, a gente está, às vezes, muito dolorido. A gente, às vezes, está muito doído. E tudo que acontece parece que foi culpa, estava agredindo meu filho. A gente precisa rever. Quando a gente fala que a gente precisa olhar para nós, é porque todo tratamento que envolve a pessoa autista envolve também a família. Sem a família, em um processo terapêutico, a gente vai ter muito problema nessa condução, viu? 10 coisas. E você vai encontrar esses 10 temas aqui em outros vídeos aqui no canal Meu Mundo Autista. Vale a pena, se você achou um deles interessante, com certeza nesse balaio que a gente tem aqui você vai encontrar diversos. Vale a pena. Então, até a próxima.